pessoal, meu nome é Luiz Heffer, sou professor e mestre em ensino de física e vim aqui ajudar vocês a resolverem algumas questões dessa matéria muito bacana, muito maravilhosa chamada física. Bom, como é que a gente vai fazer aqui? É bem simples, eu vou te indicar exatamente no seu material aonde é que está a questão que vamos resolver, né, indicando a página. Vamos fazer uma leitura desse exercício com você, vamos evidenciar os dados importantes. Vamos grifar a pergunta que ele está fazendo, o comando que está sendo feito, e a partir disso utilizar equações da física e ou teorias da física para solucionar o nosso exercício físico, tá? Bom, espero que todos tenham um brilhante aprendizado a partir de agora. Vamos para frente. Na página 26 do seu volume 7, né, ele diz o seguinte, a quarta questão. Um gás sofre uma compressão isobárica no qual seu volume se reduz de 13.000 centímetros cúbicos para 10.000 centímetros cúbicos. Qual o trabalho realizado sobre o gás, sabendo que a pressão permanece constante e igual a 2.500 newtons por metro quadrado? Então é um exercício sobre gases, tá certo? Ele fala aí de uma compressão isobárica, e aí é claro que ele me diz a pressão constante, né? Isobárica é pressão constante, e aí ele me fala de uma redução volumétrica e pede o trabalho realizado. O gás realiza trabalho sobre ele quando tem variação de volume. Só há trabalho com variação volumétrica, perfeito? Então, qualquer transformação isovolumétrica não existe realização de trabalho. Qualquer outra transformação que não seja isovolumétrica terá trabalho envolvido. Enquanto o trabalho for feito pelo gás, significa o gás está empurrando o objeto, né, um êmbolo, alguma coisa no sentido para fora, para se expandir, e aí esse trabalho será positivo. Quando houver uma contração, geralmente é feito por uma força externa ou pela atmosfera, de forma a diminuir o seu volume, e assim é feito o trabalho sobre ele, que é o que está sendo dito nessa questão. Vamos lá evidenciar então os nossos dados, 13.000 e 10.000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, centímetros cúbicos, mas a unidade correta que nós temos de trabalhar é um metro cúbico, já que a unidade de pressão foi dada em metros quadrados, bem? E aí qual é o trabalho que o gás realiza, sabendo que é constante a pressão, e a pressão vale 2.500 newtons por metro quadrado. Então, que equação a se usar aí? O trabalho de um gás é dado quando a transformação é isobárica, ela pode ser aplicada à equação pressão vezes variação volumétrica, tudo bem? Lembre que quando houver isso, tá? Enquanto houver variação de pressão junto com a variação volumétrica ou de temperatura, mas quando houver variação de pressão, eu tenho que usar o gráfico pressão versus volume para extrair o trabalho. Aqui no caso, como é isobárica, a equação nos ajuda. Então, eu vou pegar o valor de 2.500, transformar os dois valores de centímetros cúbicos para metro cúbico. Aí lembrando que o centi ele é o 10 a menos 2, o centi do centímetro ele é o 10 a menos 2. Quando está o cubo, 10 a menos 6. Então é por isso que tanto o 10.000 como o 13.000 estão sendo multiplicados por 10 a menos 6 ali, porque foram transformados para metros cúbicos. Tudo bem? Aí, bom, é visível que eu tenho que fazer o volume final menos inicial, o que daria um trabalho negativo, correto? A gente vai perceber isso logo na primeira conta. Já deu menos 3.000 vezes 10 a menos 6. Bom, aí dando continuidade, né, levando assim, tirando os 3 zeros aqui do 3.000 e levando para a potência, reduz para 10 a menos 3. E colocando 2.500 em notação científica para poder mostrar, facilitar o nosso entendimento que as potências de 10 vão embora, e aí ficamos só com menos 3 vezes 2,5, que daria menos 7,5 joules de trabalho. Lembrando que esse trabalho deu negativo, como ele já está me dizendo lá, que foi feito um trabalho sobre o gás, e não feito por ele. Perfeito? Vamos à frente então. Continuamos ainda no volume 7, agora a página 33, o gráfico indica uma expansão de um gás. E ele quer que você determine o trabalho realizado pelo gás. Bom, então como eu estou dizendo a vocês, no caso ele me deu um gráfico, pressão versus volume. Mas observe que no gráfico pressão versus volume, que aí tem,
o gráfico permanece paralelo ao eixo do x, indicando de novo que é uma transformação isobárica. Não há variação de pressão, então, ao longo da variação volumétrica. O sentido em que a seta indica uma expansão. Então, houve uma mudança de 12 para 32 metros cúbicos. Então, houve uma expansão e esse trabalho será positivo. Bom, como na verdade ele é isobárico e ele me deu o gráfico, eu vou primeiro evidenciar, né, os dados que foram dados no gráfico. Então, eu tenho 40 de pressão, 40 newtons por metro quadrado, tenho 12,32 metros cúbicos de dado, e aí eu posso optar entre essas duas coisas aí, tá? Eu posso optar em utilizar a equação de pressão vezes variação de volume ou o cálculo da área do gráfico. Aí tanto faz, isso vai dar a mesma equação, tá certo? Eu tenho que fazer uma área de um retângulo, que seria lado 1 vezes lado 2, né? E aí, no caso, se fosse o trabalho pela equação, seria 40, que é a pressão, vezes a variação de volume 32 menos 12, que daria aí, no caso, 800 joules de energia. Então, isso só para mostrar a você que existe uma outra maneira de calcular, então, o trabalho realizado pelo gás, e esse cálculo pode ser feito através do gráfico ou através da equação. Aí, no caso, eu poderia utilizar um ou outro para a resolução desse problema. Observar também aí que o sentido em que a seta se coloca é importante, porque como o texto não me diz se houve uma expansão ou uma compressão, o sentido da seta indica para mim então que houve uma expansão, por isso mais 800 joules, tudo bem? Importante aí então verificar esse sentido da seta quando não houver essas informações adicionais no texto aí no caso. Então era um exercício direto, só para mostrar que dá também para tirar pela área do gráfico, que é a opção que geralmente usamos para quando não é uma transformação isobárica. No caso aí, então pode utilizar qualquer uma das duas. Perfeito? Vamos à próxima então. Na mesma página, na volume 7, página 33, eu tenho o exercício 27. Ele diz o seguinte: o gráfico a seguir representa uma transformação sofrida por 4 mols de um gás ideal que parte do estado A para o estado B. A temperatura de A é de 400 kelvins e, em B, é de 1200 kelvins. Com base nos dados, faça o que se pede. Considere R igual a 8,3 joules por mol Kelvin. A. Determine os valores das pressões de A e em B. E B. Determine o trabalho no processo de A para B. Perfeito? Então agora eu tenho um gráfico, tenho um texto, ele me explica bem no texto o que aconteceu, também explica o que acontece exatamente no gráfico aí, né, essa relação. Observe que não é uma transformação isobárica, né, não é, acho que nenhum tipo de transformação conhecida de A para B. Então uma transformação que há variação tanto de pressão como de volume como de temperatura. É perceptível pelo texto, que diz as temperaturas diferentes, pelo gráfico, que me dá volumes diferentes, e pela pressão, que são diferentes aí no caso, perceptível no gráfico. Perfeito? Então vamos para frente. Então ele me deu as temperaturas, me deu os volumes em metros cúbicos, que é importante, e mandou determinar essas duas informações que eu já li com vocês. Vamos começar aí. Então, para determinar a pressão naquele ponto, eu vou aplicar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela garante que a pressão versus o volume naquele ponto é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura no mesmo ponto. Então eu tenho PV igual a nRT, é a equação física aplicada para descobrir tanto a pressão A como na pressão B. Perfeito? Vamos começar pela A. Então a pressão A será a pressão A vezes 0,4, que já está em metros cúbicos, então não precisa ser transformado. O número de mols ele me disse que era 4 lá no início do texto, então 4. Me disse a constante que é 8,3, que é a constante do sistema internacional de medidas, tá? Então significa dizer, existem dois valores de R's que são usados. Existe um R que se coloca no exercício, que é o 0,082. Esse cara ele está numa unidade diferente, tá? Ele está na unidade ATM, litros por mol Kelvin.
E eu tenho a unidade do Sistema Internacional de Medida, que é esse 8,3, na verdade 8,31, aqui foi arredondado para 8,3 joules joules por mol Kelvin, perfeito? Então, aí no caso aí, nós vamos trabalhar exatamente com esse 8,3. E aí a temperatura, o ponto A, que foi informada, que é de 400. Perfeito? Então, a gente tem os valores, agora vamos multiplicá-los. Então, 0,4 e o 4 eu fiz uma simplificação. De um lado sobrou 1, dividi por 0,4 os dois lados da equação. E aí, no caso do 4zinho aqui, ó, o 0,4 virou 1, sumiu. E o 4, quando eu dividi por 0,4, virou 10. Perfeito? Assim ficou mais fácil fazer minha conta, 33.200 newtons por metro quadrado. Reaplicar isso para o B. Poderia também, em vez de aplicar Clapeyron a partir de agora, eu poderia também aplicar a lei geral dos gases, PA-VA-TA igual a PV, VB, TB. Poderia aplicar essa equação também, porque como é uma transformação gasosa e ele tem o mesmo número de mols e o R, então ele poderia ser igualado dessa maneira. Mas já que estamos aplicando a equação de Clapeyron e tenho todos os dados para isso, eu vou de novo na mesma equação. Tá? Mas poderíamos utilizar a lei geral dos gases aí para solucionar esse problema, pelo menos a parte B, quando eu já tenho o resultado da A. Perfeito? Então eu tenho PB vezes 0,6, que é o volume para o ponto B, 4 e 8,3 é a mesma coisa, tá certo? E 1.200, que é a temperatura do ponto B, também dado lá no texto. Bom, agora eu tenho 0,6 desse lado, que eu fiz para sumir ele aí no caso. Eu dividi o 0,6 por 0,6, sobrou um 1 desse lado aqui, e dividi os 1.200 por 0,6, que deu 2.000. Perfeito? Facilitando a minha conta e descobrindo que o PB, no caso, vale 66.400 newtons por metro quadrado. Beleza? Então agora eu determinei os dois valores de pressões de A e B aí em newtons por metro quadrado. Vamos para o item B. Determine o trabalho no processo de A para B. Então, como eu quero determinar o trabalho e não é isobárico, eu tenho que ir para a área do gráfico. Então, trabalho nesse caso do gás de A para B será feito a partir da área. E aí, que área você observa aqui? Bom, observe que a área é tirada a partir do gráfico até o eixo X. Então, na verdade, ele formou um trapézio. Ele está meio deitado o trapézio, tá certo? Mas ele formou um trapézio. E aí a área de trapézio são base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos identificar isso aqui, ó. Base menor, que é o PA, base maior, que é o valor do PB, a altura, que é a variação de volume, dividido por 2. Vamos substituir? Então eu botei em notação científica os valores de PA e PB para facilitar aí o nosso problema. Então eu tenho 6,64 vezes 10 à quarta mais 3,32 vezes 10 à quarta. Isso vezes a variação, né, de 0,6 menos 0,4, que é a altura, né, a variação volumétrica, dividido por 2. Bom, aí eu tenho 9,96 vezes 10 à quarta vezes 0,2, o que vai fazer, na verdade, eu reduzir o valor lá da potência, porque como eu tenho 0,2 dividido por 2 dá 0,1, e aí 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1, então isso só vai reduzir o valor lá, para em vez de ser 10 à quarta, virar 10 à terceira. Então trabalho 9,96 vezes 10 ao cubo joules. Perfeito? E assim a gente finaliza a questão 27. É uma questão de gases que envolve também o trabalho que nós já tínhamos visto nos exercícios anteriores, tá? E aí a gente trabalha, no caso dessa questão, trabalha a questão através da área do gráfico em vez da equação, porque não era uma isobárica. Perfeito? Espero que todos tenham um bom dia e até a próxima.